Olá, meu amigo, minha amiga. Agora faltam 266 dias para chegarmos às eleições no dia 2 de outubro. A contagem regressiva não para. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José e muito obrigado a todos vocês que têm divulgado tanto nosso portal, têm ajudado o portal a crescer. De ontem para hoje, mais de 1.000 pessoas novas se inscreveram aqui no nosso portal. E se você está chegando agora, você é muito bem-vindo, se inscreva também, é muito fácil, aí no cantinho do seu monitor tem um símbolo, é só você clicar ali. Enfim, assista os nossos outros vídeos para você conhecer o perfil do nosso portal. Se gostar, compartilhe. Não esqueça de dar o seu joinha, porque é muito importante, de enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, nos nossos últimos encontros, eu abordei aqui o conflito que está aparente hoje entre o Comando Militar Brasileiro, as Forças Armadas, ou comandante do Exército Brasileiro, e a figura do Presidente da República. Mas a coisa azedou ainda mais. O conflito hoje não é só entre o Presidente da República e o comandante do Exército Brasileiro. E agora sim é entre as Forças Armadas brasileiras e o alto comando, os militares que estão dentro do governo Bolsonaro. O que é que está acontecendo? Bom, eu conversei com vocês sobre uma diretriz que o Exército baixou, determinando a vacinação das tropas, né, dos membros das forças, inclusive civis que prestam serviço ao Exército Brasileiro, que circulam dentro das instalações. E também a recomendação dessa diretriz que foi no sentido de que os militares estão proibidos de divulgar notícias falsas, né? Coisa óbvia, coisa absolutamente comum numa sociedade civilizada. E mais, orientando os parentes a não fazerem também uso de notícias falsas. Enfim, sob as penas da lei, né? Eles poderiam ser responsabilizados por algum tipo de situação grave ou algum tipo de prejuízo se estivessem fazendo esse tipo de uso desse tipo de ferramenta, né? E essa diretriz não estava fácil de achar não, mas eu consegui encontrar aqui. A diretriz ela tem 52 pontos e fala exatamente isso, basicamente isso. Vai orientando a questão de como a questão da vacina, a questão das preocupações, da circulação de pessoas, enfim. É assinado pelo general do Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comandante do Exército. Pois bem, o Bolsonaro ficou muito revoltado, porque o Bolsonaro que tem feito tudo para aumentar o número de mortes aqui no nosso país e agora quer aumentar o número de crianças mortas, ele se colocou numa situação de querer aumentar o número de soldados mortos também, de pessoas contaminadas dentro das nossas forças. E aí a coisa ficou muito complicada e o atrito não poderia ter uma solução diferente do que está tendo agora. Será que o comandante do Exército ia desdizer aquilo que ele disse na nota? Será que ele ia fazer uma nota dizendo que se equivocou, que ele está mal assessorado, ou que as tropas não têm que se vacinarem, as pessoas têm que ficar ali ao sabor do vírus, porque nós não temos um exército de maricas, enfim. Como é que essa situação ela se desenrolaria nessa configuração toda? E aí hoje sai uma matéria muito interessante, com alguns informes de bastidor. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu coloquei aqui, onde está grifado em laranja, foram as partes mais importantes que eu vi da matéria. Matéria diz o seguinte, assinada pela Jussara Soares. Recomendação para vacinação de militares irrita Bolsonaro. Isso é certo que ia acontecer, né? E aí aconteceu o seguinte. O Braga Neto, ontem, ele tentou ainda, de uma forma muito rápida, fazer com que as Forças Armadas emitissem uma nota ali, desdizendo aquilo que o general Paulo Sérgio tinha publicado, as diretrizes. E aí deu com os burros na água. Ele preparou uma nota e levou, chamou a reunião, e aí aconteceu o seguinte. Uma versão do texto, o texto de explicações, né, ou de desmentidos do general Paulo Sérgio, chegou a ser preparada. Mas não houve consenso sobre o seu teor entre o Ministério da Defesa, ou seja, Braga Neto e os outros generais, né, e o Exército. Sem acordo, a divulgação da nota foi suspensa ontem. Mais à frente a matéria diz, na defesa, no Ministério da Defesa, a avaliação é que o documento assinado pelo general Paulo Sérgio teve uma má redação e por isso seria necessário um esclarecimento. Então, quer dizer, o governo Bolsonaro acha que os generais do governo Bolsonaro acham que o general Paulo Sérgio é analfabeto, que ele não sabe escrever, ele assinou uma nota ali totalmente irresponsável, uma nota
sem nenhum sentido. Estavam querendo desdizer aquilo que foi dito na nota. Bem, e como é que essas questões são tratadas fora do Brasil por outras forças? Como tratam os comandantes militares de outras nações? Se a gente pegar aqui a maior força militar do planeta, os norte-americanos, segundo a matéria aqui da agência France Press, de agosto ainda de 2021, aconteceu o seguinte, vamos acompanhar aqui. O Pentágono ordenou que todos os membros das Forças Armadas Americanas sejam vacinados contra a Covid-19 até meados de setembro. A decisão foi comunicada nesta segunda-feira através de uma nota divulgada pelo secretário de Defesa Lloyd Austin. O documento afirma que a vacinação vai ser obrigatória em todos os serviços até 15 de setembro ou mesmo antes, se a vacina da Pfizer ou outras obtiverem aprovação total. Então, os americanos, eles não querem ver, né, uma tropa ou alguns soldados dentro do submarino contaminados, tossindo, com febre, ou dentro de uma aeronave, ou pilotando algum equipamento, ou dentro de uma sala de controles. Eles não querem ver isso. Então, eles protegem os seus membros, né? E se a gente for para o outro lado, as forças militares também que se antagonizam com os americanos ao longo de toda a história, né? A gente vai chegar lá na Rússia. Será que os russos também eles têm um comportamento bolsonariano nessa questão? Vamos ver aqui como é que o Putin trata dessa questão, ou tratou, né? A Rússia já vacina militares do país contra o novo coronavírus. De acordo com o Ministério da Defesa do país, mais de 400 mil soldados vão ser imunizados com a Sputnik V. A campanha foi determinada pelo presidente Vladimir Putin. Já estão todos vacinados. Essa matéria aqui ainda é do dia 27 de novembro de 2020. E aqui no Brasil está se discutindo se os soldados brasileiros eles conseguem enfrentar o vírus ou não, por conta própria, né? Então, gente, vocês imaginem um capitão chegar para um general, esqueçamos que o presidente da República ele foi do Exército, enfim, mas vamos imaginar aqui um capitão chegando para o general e falando assim, general, eu vim aqui conversar com o senhor sobre aquela diretriz. Eu não concordo com ela, não. Eu acho que a gente pode divulgar fake news, eu acho que eu não tenho que me vacinar, se eu quiser contaminar a tropa, o problema é meu, é minha saúde, é minha liberdade individual. O que vocês acham que o general faria com o capitão nessas circunstâncias? Quantos dias de cadeia um capitão receberia por esse tipo de questionamento? Vocês acham que o general ia perder tempo explicando essa coisa ao capitão? Só que esse capitão descerebrado, esse capitão que parece que o cérebro do camarão subiu para o cérebro dele, ele acha que pode determinar o tipo de prevenção, o tipo de regulamento, o tipo de situação que as Forças Armadas devem aplicar a toda a tropa brasileira, do Exército Brasileiro. Então, gente, vocês imaginem que loucura que está acontecendo e a desmoralização que o Bolsonaro agora não só está sofrendo sozinho, mas o general Braga Neto e os outros que fazem parte do governo Bolsonaro também. Aliás, o general Braga Neto, ele comeu mosca nessa porque se ele estivesse fazendo outras coisas que não despachos, ele poderia saber o que está acontecendo dentro das Forças Armadas, né? E aí fui ver também, ontem eu mostrei para vocês que a agenda do general Heleno era só despacho a semana inteira, o general Braga Neto despacho a semana inteira, exceto no dia que ele foi fazer o futebol solidário. E hoje eu fui pesquisar aqui a agenda do ministro Luiz Eduardo Ramos, ele que é ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Eu falei, quem sabe tem um que está ligado ali ao presidente, está mais ativo, né? Aí eu peguei a agenda dele na segunda-feira. Ele fez despachos internos, depois mais despachos internos. Falei, pô, segunda-feira, né? Começando o ano, vamos terça-feira. Aí na terça-feira, o general Ramos, o que ele fez? Despacho interno e despacho interno. Aí vamos para quarta-feira, vamos ver se trabalhou alguma coisa diferente, né? Aí teve despacho interno e despacho interno. Aí quinta-feira, vamos ver se surgiu alguma cerimônia, alguma solenidade diferente. Não, ele recebeu o coronel Ailton Bastos, depois despacho interno. E na sexta-feira, porque ninguém é de ferro, né? Vamos ver o que ele fez aqui. Ele também fez despachos internos e despachos internos. Gente, a única explicação que a gente pode encontrar isso está no campo da ironia, do sarcasmo, né? O presidente ele tenta se blindar, por um lado, espiritual, com aqueles pastores / empresários, tipo Malafaia, R.R. Soares, Valdemiro Santiago, então ele tenta se blindar por ali. E, de repente, os militares nossos aqui, que estão lá no governo, os generais, eles estão fazendo muitos despachos porque realmente eles se transformaram em umbandistas.
E dentro da Umbanda, o despacho tem que ser feito sempre longe do olhar de outras pessoas, né? Portanto, tem que ser feito em encruzilhadas, em matas, enfim. Então, são sempre oferendas que são feitas para Exu. Quem sabe o presidente não está tentando se blindar por todos esses caminhos espirituais, né? A gente só pode fazer ironia com isso, porque o que explica esses indivíduos, essas autoridades, estarem o tempo todo despachando? Tem uma informação que despacho é esse. O dia que aparece um coronel, tem o nome lá do coronel. Mas o resto, o que fazem essas pessoas dentro do governo Bolsonaro? Então, gente, essa nota desdizendo aquilo que o general disse, certamente não será publicada, porque isso seria, inclusive, uma humilhação, uma desautorização, uma desmoralização do comandante do Exército Brasileiro. Isso não vai acontecer. Então, quem ficou humilhado nessa história foi o presidente da República e os generais que tentaram levar ali uma nota, tentando passar um pito naquilo que foi feito. Pois bem. E aí, mudando um pouco de assunto, eu queria entrar na questão da economia, que é a questão que a gente nunca pode separar dos nossos papos aqui no cotidiano. O Bolsonaro, ele fez essa atitude aqui, ele vetou o refis do Simples, uma lei, né, e por medo de violar lei eleitoral. O que era isso, gente? Era pegar 50 milhões de dívidas de pequenos comerciantes, pequenos empresários, e fazer uma reconfiguração nessa dívida, um parcelamento nessa dívida, enfim. Isso não rolou, porque o Bolsonaro alegou ali que isso iria ferir lei eleitoral, enfim. O mesmo zelo ele não teve quando ele anistiou algumas daquelas igrejas que eu conversei aqui no programa anterior que nós fizemos aqui, né, que foi uma isenção muito grande. Há multas que já tinham recebido por conta de atividades não religiosas, atividades empresariais. Aí ele fez aquele negócio, ele vetou e pediu para que derrubassem o veto. Agora, ele está vetando novamente. Será que ele vai pedir para o Congresso derrubar o veto? Porque o Paulo Guedes, que é o chefe da economia e, portanto, chefe dele, não quer que o governo faça qualquer facilitação para esses pequenos e micros empresários no nosso país. O mesmo rigor que o Paulo Guedes está tendo nesse momento contra esse setor, ele não teve quando começou a pandemia. Porque quando começou a pandemia, vamos lembrar, né, ele transferiu 1,2 trilhão de reais para bancos privados. E dessa montanha de dinheiro, só 4% chegou até as mãos dos pequenos empresários brasileiros. Então, se a crise no nosso país já está muito complicada, se depender da visão de Paulo Guedes, só banco vai se dar bem. Aliás, aqui tem uma matéria hoje aqui, na coluna do Mazini, no Isto É, que diz o seguinte: Guedes dá presente de Réveillon a bancos e reduz a CSLL. Os bancos pagavam 20% e agora vão passar a pagar 15% de contribuição social sobre o lucro, né? Então, é esse o governo que nós temos no nosso país. Um governo que tem um presidente que quer matar crianças, já matou muitos adultos, quer matar os soldados brasileiros e desgoverna o nosso país como se, de fato, ele estivesse querendo destruir a nossa pátria, destruir a nossa nação. Mas nem tudo está perdido, gente. Eu vou compartilhar com vocês, como eu digo a vocês, né, a contagem regressiva ela está se dando. Eu vou compartilhar com vocês, está muito interessante, um texto hoje do Renato Terra. Tem esse título aqui, depois vocês leiam, que está muito interessante. Bolsonaro foi medicado, passa bem e não corre risco de começar a trabalhar. A hidroxiprocrastina é o fármaco que o presidente usa para garantir sua aversão a responsabilidades e ojeriza a compromisso. Vou compartilhar com vocês que está muito legal. E para fechar o nosso papo, hoje teve uma coluna da Cristina Serra, muito legal, gente. Que eu vou tentar compartilhar abaixo dessa outra do Renato, né? Muito bacana, onde ela nos revela um fato que já aconteceu 1 ano atrás. Esse rapaz aqui é um indígena que está carregando o seu pai, que é um indígena que está com problema de visão, de locomoção, e ele andou 6 horas com o pai nas costas para o pai ser vacinado. E depois mais 6 horas de volta para a tribo para levar o seu pai. Vocês vejam, esses índios, eles
esses indígenas, é melhor dizendo, né, eles fizeram o seu auto-isolamento, eles se preocuparam para que a tribo não fosse contaminada, para que os seus idosos não sofressem as consequências dessa contaminação. Eles procuraram não usar os mesmos caminhos que eram utilizados por outras pessoas que chegavam até a aldeia para não ter uma amplificação da contaminação. Então, essa imagem aqui é uma imagem muito legal para a gente compartilhar, porque ela diz o respeito que nós temos que ter pelos nossos pais, os nossos avós, as pessoas mais velhas. Em culturas civilizadas é assim que a gente trata as pessoas com mais idade nas nossas sociedades. E, infelizmente, para o presidente da República, esse senhor que está aqui, esse indígena, esse nosso irmão, esse aí poderia morrer porque, enfim, já é uma pessoa com mais idade, né? A qualquer hora todos nós vamos morrer mesmo, né? Então, esse tipo de desumanidade da presidência da República, da figura do Bolsonaro, que se contrasta com os instintos mais bacanas, mais sublimes, que os nossos povos ancestrais ainda conseguem compartilhar, ainda conseguem demonstrar para a gente. Essa foto aqui foi tirada ao acaso por um médico que presta atuação, faz atuação ali nessa região, na divisão do Brasil com Suriname, enfim. E a cena diz muito para a gente, porque por mais que a gente tenha gente tão insana na presidência da República, gente querendo matar o povo brasileiro, ainda existem pessoas que vão no sentido contrário, nos mostrando que a humanidade que a gente tem dentro da gente é muito maior do que a insanidade que está fora da gente. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e a contagem regressiva não para. Até o nosso próximo encontro. Tchau.